salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. No programa 353, terminamos com uma pergunta e vamos dar uma complementação do programa 353 com a pergunta que foi feita no final. Como diz a cultura racional, é um estudo científico, é um estudo natural da natureza. São assuntos que a gente inesgotáveis, né? Porque ele abrange tudo que você quer saber, você aprende na cultura racional. O racional superior fala no 60 do histórico. E no se extinguirem, ficaram envolvidos no chão, ou seja, nós éramos habitantes do mundo racional que nos extinguimos no chão. E daí veio a geração de todos nascerem do chão, para verem que são de origem de cima, que se extinguiram no chão, por perderem todas as virtudes. Daí foi formada, então, a parte do raciocínio, a parte de cima. Então a pergunta que eu no último programa fiz ao Porfírio, ou melhor, para que ele possa nos esclarecer melhor, foi isso. O raciocínio, ele foi formado, então a parte do raciocínio, a parte de cima em nós, seres humanos, animais racionais. Agora, Porfírio, o raciocínio, ele é um habitante do mundo racional ou ele é um novo ser racional? Ele nasceu do chão, ele se envolveu no chão, passou a ser um outro ser. O racional superior diz, então a parte do raciocínio é a parte de cima. Vamos entender isto com um texto, como eu tinha falado, no 338, fascículo do histórico, que o racional superior dá um esclarecimento muito bom, e eu pediria aqui a Bernadette para começar um trechinho, uma página rapidinho, e preste bem atenção nesses termos, porque temos muito a aprender e a gente aprende também, sempre um pouquinho. O estudo da cultura racional é contínuo, nós não ficamos naquela mesmice, ou não podemos ficar naquela mesmice de repetir apenas aquilo que nem papagaios. Somos estudantes, não apenas papagaios. Claro, aquilo que nos contam, né? Então vamos começar pelo texto do racional superior. Bernadette, antes de ser matéria, o que era? Antes de ser matéria, tudo era energia. Energia magnética, energia elétrica e energia racional. E a energia é a causa da matéria, porque tudo se transforma de uma forma para outra, por a natureza ser de transformações. E por isso, antes de ser matéria, eram essas três energias. Antes de ser pensamento desenvolvido e evoluído, era energia. Antes de ser imaginação desenvolvida e evoluída, era energia magnética. E antes de ser máquina do raciocínio, era energia racional, a causa da máquina do raciocínio. Energia elétrica, a causa da máquina do pensamento. Energia magnética, a causa da imaginação. Para ver que todo o antes de ser era energia. As duas do chão, feitas pela deformação racional. E a mecânica racional, a causa da mecânica material e da mecânica celeste. Porque foi o habitante do mundo racional que se extinguiu em cima da resina e da planície, que deu causa a essas duas máquinas, a máquina do raciocínio feminino e a máquina do raciocínio masculino. Muito interessante, né? Máquina do raciocínio masculino e máquina do raciocínio feminino. Mas antes disso, porque tudo, antes de ser matéria, é energia. O raciocínio está materializado em forma de máquina do raciocínio. Portanto, o raciocínio se tornou matéria. Mas a mecânica racional é que deu causa à mecânica material. O que é a mecânica material? Aí nós já podemos entender isto. A mecânica material é que vai dar causa à mecânica celeste.
Normalmente, o nosso pensamento, pelo menos o meu, em princípio, foi isso. Eu achava que a mecânica celeste é que daria causa à mecânica material. E é exatamente o inverso. Porque o raciocínio forma a matéria. A matéria, depois, é que forma a parte celestial. O Sol, a Lua, as estrelas são formadas da planície racional, pelas virtudes da planície racional que saem do chão. O Sol, a Lua e as estrelas, que constituem a mecânica celeste. Mas essa mecânica celeste foi feita pela mecânica material. Como assim? A mecânica material, então, qual é? É o elétrico e o magnético. Os dois sexos, que são os dois princípios universais, consequência da extinção dos corpos daqueles racionais. Os que se extinguiram na parte da goma, que era uma das partes da planície, que veio amolecendo, e os que se extinguiram na parte da resina, que virou terra. Um vira água, o outro vira terra. Então a planície já tinha duas energias dentro de si? Sim. A planície já tem duas energias puras. Não são elétrica e nem são a magnética, mas vão se transformar na energia elétrica e na energia magnética pelo progresso que foi estabelecido por ação do calor. Porque o calor vem amolecendo a planície e vem pulverizando a resina, que antes de ser resina era uma formação sólida que degenerou. E tem uma série de transformações relatadas. A coisa não aconteceu assim no Big Bang. Não, a coisa veio naturalmente, não houve explosão. Na soma das coisas é como se tivesse acontecido um Big Bang, porque é discrepante a energia que havia no início, o potencial de energia que havia no princípio do universo é discrepante em relação ao que nós temos hoje. Então, para os cientistas, nas suas teorias, o Big Bang é uma explicação razoável, porque é como que houvesse uma grande explosão. Mas, na verdade, o racional diz que não houve Big Bang, não explodiu nada. É o tempo da deformação, naturalmente, foi acontecendo. E o que acontece é que, quando os que se extinguem na resina e na planície, formam aí o raciocínio masculino. O raciocínio masculino é a parte do elétrico e forma o raciocínio na goma, né? E o raciocínio feminino na resina. É o magnético. Os dois, as duas máquinas, entram em curto dentro da Terra. Vamos juntar isso? Esta máquina do raciocínio é a soma das duas. A máquina do raciocínio materializado está dentro da Terra. Então, nós temos uma máquina do raciocínio dentro da Terra em curto. Exatamente essas duas energias que se materializaram na extinção dos corpos dos racionais, que são os dois princípios sexuais. O princípio do sexo masculino e o princípio do sexo feminino. Mas eles estão em curto no centro da Terra, gerando uma quantidade de energia tão grande, que cria um eixo magnético. Depois a gente vai ver isso, com a parte de cima. Por isso é que nós então temos as apresentações para se estudarem dos aspirais magnéticos que foram formados na mecânica celeste como consequência da mecânica material. A mecânica material é que deu causa à mecânica celeste. Por quê? Porque entrou em curto as duas partes, a resina e a goma, com os corpos dos racionais que se materializam, e aqui estão os dois raciocínios, no que entra em curto, começa a gerar uma quantidade de energia, ou a liberar uma quantidade de energia fabulosa, e aí então é que vem a projeção e a formação de tudo que existe no nosso universo. É onde a coisa começa mais ou menos a funcionar. O que eu quero destacar bem aqui, assim, rapidamente, porque é conhecimento para a gente juntar e somar, é que a máquina do raciocínio é a combinação do elétrico com o magnético,
que é o elétrico? Os corpos na água. E o que é o magnético? Os corpos na resina. E aí estão os dois, formando a energia elétrica e a energia magnética, que é a mecânica celeste, que é as virtudes da água e da terra que vão sendo separadas para a formação do Sol, da Lua e das estrelas. E vocês vão dizer, o Sol é formado na mecânica celeste. Naturalmente, nós temos um outro conceito de Sol. Mais adiante a gente pode começar a falar, porque a cultura racional nos revela isso tudo. Dr. Carlos. Alta metafísica, minha gente, alta metafísica. A gente tem que assistir o vídeo de novo. Eu faço isso de vez em quando, assisto mais de uma vez para acompanhar. Não é brinquedo, não. Mas realmente o conhecimento de cultura racional é de uma elevação, uma magnitude, não tem comparação. E esse tema de agora da máquina do raciocínio masculino e máquina do raciocínio feminino é fruto de... É fruto não, é um tema que eu faço reflexão e pesquiso já há bastante tempo. Tem uma parte que é mais fácil para mim pela formação kármica, né, de médico, né? Tá lá no segundo da tréplica. Estamos na fase de um hormônio só, não é mais 2 hormônios. Um hormônio só eu sei, o da pineal, é melatonina, né? Ele é proteico, ele é leve, né? Não estamos mais na fase de 2 hormônios, testosterona e estrogênio. São moléculas em cima de colesterol. A base era colesterol, é pesado, né? Aí é mais fácil. O que a neurociência viu de lateralidade cerebral, o estudo da diferença dos cérebros, isso tudo já tem bastante estudo. Não são mais piadas machistas quando a gente fala as coisas que estão nas pesquisas, né? Mas a máquina do raciocínio masculino e a máquina do raciocínio feminino não é mistério. Na cultura racional não tem mistério, mas tem que estudar muito, porque remete ao que Porfírio está falando. Lá na formação, lá na primeira formação. Aí eu lembro, não vou me estender mais porque eu não tenho condição, mas eu lembro uma frase que ele mesmo diz, que ouviu do nosso pai, do nosso mestre. O verdadeiro Deus, quem diria, o verdadeiro Deus fez a forma do animal racional no chão. Porque quando faz a forma, já tem diferença de corpos, né? O corpo do homem é mais largo em cima, o da mulher é mais largo no quadril. Aí depois a diferença de hormônios vem aí montando a diferença de cérebros que vão sempre ser a vida toda diferentes, né? E aí não foi feito para dar certo, só dá certo com o raciocínio. Essa forma é a parte da mecânica racional, bem entendido. Porque tem a mecânica material, que é o magnético. Tem a mecânica celeste, que é o elétrico. Os dois estão em curto. O elétrico ou o magnético, que é o raciocínio masculino e feminino, porque houve a água, na medida que foi afinando, e a cinza, eles se chocaram, começou a gerar. Daí, tudo que gera do chão é elétrico e magnético, é esse curto que acontece. Quer dizer, isto antes de ser o que nós chamamos hoje de energia magnética, que hoje já está muito leve. No princípio, não, no princípio o potencial era muito grande. Tá? Toda a formação cósmica é ali. Mas o antes de ser do raciocínio é que é a classe racional. Aí sim, entra as mãos do verdadeiro Deus, que é o antes de ser raciocínio. O raciocínio é matéria, gente. No 125, para não ter nenhuma celeuma, que às vezes o próprio estudante ainda não conhecendo, e eu próprio às vezes faço questionamento para aprender naturalmente, e isso é válido, e muito válido. No 125º fascículo do Histórico, o Racional Superior mostra bem claramente isso, para mim pelo menos mostrou bem, que o raciocínio é matéria. Por isso ele diz, materializados em forma de máquina do raciocínio. Então o raciocínio, que é o antes de ser, é o habitante, ele é matéria. Então a mecânica material é a segunda mecânica a ser feita. A primeira mecânica é a mecânica racional, que é as mãos de Deus. Depois vem a mecânica material. E depois, então, é que vem a mecânica celeste, que tudo é formado do chão. Então ele é uma máquina. A máquina é uma matéria. O raciocínio é uma matéria, então. Vamos dizer assim,
nós temos uma máquina do raciocínio no centro da Terra, ou mais ou menos lá pelo centro do que nós chamamos Terra, produzindo uma quantidade de energia fabulosa que justifica toda a movimentação mecânica e outros sentidos também no nosso universo. E o próprio eixo magnético que nós temos na nossa Via Láctea e que o racional superior fala de um eixo magnético que vai da Terra ao Sol. Não é o eixo da Terra que Galileu falou. Não, aquele eixo não existe. Mas é um eixo que vai da Terra ao Sol. Se há um eixo que vai da Terra ao Sol, nós temos um ponto de fixação dentro da Terra e nós temos um ponto de fixação lá em cima e nós temos o efeito num terceiro nível de entendimento. Aí é que nós vamos entender o que é a mecânica celeste, porque a mecânica racional dá causa à mecânica material e a mecânica material dá causa à mecânica celeste. Aí fica as três mecânicas da vida. Só para lembrar que esse eixo, citado agora pelo professor Porfírio, está na Bíblia como Monte Meru, está nos Vedas como Monte Meru. Vamos deixar esse ponto Que vídeo? coisa, hein? Então quer dizer que por isso que o racional superior diz no livro Universo e Desencanto, desenvolver o raciocínio e desmaterializar o habitante do mundo racional. Não é isso, Porfírio? Então por isso que, complementando, então o raciocínio é um habitante do mundo racional, então, né? Que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E a gente precisa desmaterializar ele através da cultura racional, porque a cultura racional contém a energia racional que desmaterializa o habitante. Se vai desmaterializar é porque é matéria, né? Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Obrigado pela sua atenção. Leia o livro Universo e Desencanto. Salve!